E aí, galera, já pegou sua xícara de café? Se não pegou, tá na hora, porque hora de estudar é hora de atenção. E para quem quer aquele futuro, naquele concurso, naquela vaga tão sonhada, às vezes a xicrinha de café salva. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está recorrente aí em todos os concursos públicos, principalmente aqueles, ó, que garantem um din-dinzão no bolso. Eu acho que você tá precisando de um desse e você quer um desse. Então vamos pegar bem a matéria de hoje. Hoje nós vamos tratar de semântica, denotação e conotação. Assunto que está caindo bastante em todos os concursos. E hoje, nesta aula aqui, vai ser bem rapidinha. Nós vamos falar de denotação. Você sabe o que é isso? Vamos lá, gente. Denotação. O que é denotação? Denotação é o sentido real das palavras. Ó, bem direto ao ponto. Sentido real, sentido literal, sentido do dicionário, sentido que não deixa dúvidas sobre o que quer dizer. Como assim? Bom, se vocês virem na questão, denotação, sentido denotativo, sentido literal, sentido real, é disso que nós estamos falando. São palavras que estão aí no sentido do dicionário. Olha a decoreba, denotação, dicionário, certo? Então não tem como errar. Ah, mas como que eu vou saber qual que é o sentido do dicionário? Porque no dicionário também tá lá. Opa, peraí. No dicionário, se você pegar o verbete, você tem primeiro o sentido real. E depois lá embaixo vem um figurado. E aí tem um outro sentido. Então, nós estamos falando daquele sentido primeiro. Aquela primeira definição do dicionário. Aqui nós temos, ó, o dicionário padrão da língua, os dicionários unilingües, são os tipos mais comuns de dicionários. Tá explicando uma coisa, tá te informando sobre algo. E é aqui que pega a coisa. Por quê? A linguagem denotativa, ela é usada em textos com função referencial. Nossa, agora lascou de vez. Como assim função referencial? Gente, se vocês querem aula de funções de linguagem, e eu acho que essa é uma das aulas mais importantes, escreva aqui nos comentários que eu faço uma super aula para vocês, porque eu acho que essa matéria é fundamental para a compreensão e interpretação de textos, tá? Mas vamos lá. Fazendo um resumão aqui. Função referencial é uma das funções de linguagem, tá? Nós temos nos entes do processo comunicativo alguns focos de linguagem. A função referencial, ela é usada em textos que precisam explicar, que precisam informar, que precisam argumentar, orientar, esclarecer o leitor. Que tipo de texto é esse? Artigo científico, resenhas críticas, artigos de opinião, editoriais, algumas reportagens, inclusive, manuais de uma maneira geral, tudo aquilo que precisa informar. Por quê? Esses textos precisam te informar de algo e não podem deixar dupla interpretação. Ou seja, não pode haver ambiguidade, não pode haver uma interpretação equivocada, não pode haver falta de clareza, não pode haver subjetividade. Nunca entendeu o que é isso? Vamos lá. A linguagem objetiva é aquela clara, direta, é aquela do sentido do dicionário, ou seja, uma linguagem denotativa. Já uma linguagem subjetiva diz respeito ao sujeito, portanto, tem muita coisa ali do próprio sujeito para informar. Não é esta, ok? Vamos interpretar? Olha só, se está pedindo, se a questão te pede para usar a linguagem denotativa, pode parecer um pouco, mas de tijolinho em tijolinho podemos construir os maiores muros. Aí o Armandinho responde, muros não, podemos construir pontes. Aqui ele está falando no sentido literal, de construção realmente. E aí a gente já tem que trazer aquele conhecimento de mundo. Por quê?
Nesta charge, como todas as charges trazem críticas sociais, tá? Alguma coisa do momento. Para quem não lembra, essa charge aqui foi lançada naquela discussão sobre um tal muro para dividir Estados Unidos e México. Lembram disso? Pois é, ela fala que com os tijolos pode-se construir altos muros, por quê? Porque era esse o assunto. E ele fala: não podemos construir pontes. Ou seja, nós temos na linguagem denotativa o sentido de construção mesmo. O sentido conotativo já é outro, certo? Então vamos lá? Agora a gente vai para a próxima aula que é de conotação.